Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos então para a nossa primeira aplicação envolvendo a dinâmica de um corpo rígido. Aqui no caso, nesse primeiro exemplo, eu vou abordar com vocês um exemplo específico, uma situação específica de roldana com inércia. No caso, eu escolhi esse sisteminha daqui, de bloquinhos e roldanas, mas você pode aplicar exatamente essa mesma construção para qualquer outro sistema físico com roldana, fazendo exatamente o análogo. No caso, isso daqui está só para ilustrar, mas enfim, qualquer sistema que tem roldana, você pode, enfim, colocar a dinâmica de rotação para poder obter a dinâmica completa aqui. No caso, a dinâmica de rotação vai aparecer, nesse caso daqui, nesse é o nosso problema, porque quando a gente tinha resolvido exatamente este probleminha daqui, lá no contexto de aplicações de leis de Newton, se vocês se lembrarem, eu comentei com vocês que a massa da roldana ela era desprezível. Porque quando a massa não é desprezível, a gente tem que levar em conta o movimento dela na dinâmica toda do problema, certo? Porque se ela também movimenta, ela também interfere em tudo. Mas se a massa da roldana é desprezível, ela praticamente não interfere em nada, na verdade. Se é desprezível, ela não interfere na dinâmica do problema, e foi o que a gente resolveu, enfim, levando em conta o sistema somente com bloquinho de massa M1 e M2. Aqui eu estou levando em consideração que essa roldana ela tem uma massa não desprezível, então a gente tem que levar em conta a roldana em si, como sendo mais um componente desse nosso sistema. Então esse nosso sistema não é mais somente de dois blocos, é de dois blocos e uma roldana. Bom, levando em conta que nesse nosso problema a roldana ela só rotaciona, ou seja, ela não translada, então a única dinâmica que a gente vai ter que resolver da roldana é a dinâmica de rotação, porque a de translação já está resolvida, ela está parada e continua parada. Sempre que a gente vai resolver a dinâmica, enfim, aplicar a segunda lei de Newton, seja de rotação, seja de translação, para qualquer corpo, para qualquer sistema, a gente sempre precisa saber qual que é a inércia daquele sistema ao movimento que a gente está estudando a dinâmica. Como esse corpo só rotaciona, como a roldana aqui só vai rotacionar, então significa que a gente tem que conhecer o momento de inércia dela para poder, enfim, calcular, enfim, determinar a dinâmica desses caras, do sistema como um todo. Então aqui a gente tem duas opções. Ou eu posso começar falando, olha, essa roldana é uma roldana com momento de inércia I, da mesma forma que a gente especifica as massas dos blocos, ou então eu falo, essa roldana tem massa M, por exemplo, e ela é um disco, ela é um anel, enfim, eu especifico a forma dela. Porque se você conhece a massa de um corpo, e sabe como é que é o corpo em questão, enfim, como é que a massa está distribuída, então você sabe qual que é o momento de inércia. Aqui no caso eu vou começar, supondo somente que o momento de inércia da roldana é I. E aí, no final do problema, depois eu pego esse I e substituo pelo momento de inércia de um disco, que é meio de mr², porque, enfim, de maneira geral, roldanas são discos, ou pelo menos são mais próximas de discos. Ok? Então vamos lá, o nosso problema principal aqui é, levando em conta que essa roldana agora ela tem inércia, qual é a aceleração desse sistema? Ou, também de uma forma mais completa, qual é a aceleração desse sistema e quais são as tensões aqui. Quando eu digo quais são as tensões, é porque, olha só, quando a gente estava no contexto de lei de Newton, que a roldana ela era desprezível, a massa dela era desprezível, então ela não contribuía para a dinâmica, a tensão na corda era a mesma. Então só fazia sentido falar de uma tensão. Agora que a roldana tem inércia, necessariamente a corda em cada um desses trechos vai ter que ter uma tensão diferente, obrigatoriamente. Como é que eu sei disso? Pelo seguinte, vamos lá, imagina que você manteve o sistema inicialmente parado. Na hora que você solta, ele vai começar a movimentar. E ele vai começar a movimentar de forma acelerada, naturalmente. Se ele vai começar a movimentar de forma acelerada, então a roldana ela vai girar aceleradamente. Se ela vai girar aceleradamente, significa que ela tem uma aceleração angular. E se ela tem aceleração angular, então necessariamente existe um torque externo atuando sobre ela. Existe um torque resultante diferente de zero. Existe a força que esse suporte exerce, mas ele não gera torque, porque ele está segurando exatamente no centro da roldana, enfim, ele não induz rotação, então ele não gera torque, e você também tem a tensão dessa corda atuando nos dois lados. Porque, enfim, essa tensão daqui está puxando a roldana para baixo, levando em conta que a corda ela está aderindo na roldana, enfim, ela não está só deslizando, obviamente a corda ela tem que aderir na roldana para fazer com que ela gire. Então aqui você tem uma tensão, ok? E aqui você também tem outra tensão. Agora, se essas tensões fossem iguais, elas geram o mesmo torque. Então a roldana ela não vai, enfim, apresentar uma aceleração angular. A gente sabe que vai ter que ter aceleração angular. Então significa que essas tensões têm que ser diferentes. Então essa já é uma primeira diferença de cara. Ok? Então aqui, enfim, eu vou colocar como sendo T1 e T2.
né? E aí, enfim, vamos resolver agora, né? Qual que é a dinâmica do nosso sistema, né? Enfim, levando em conta que a gente já resolveu esse problema sem a roldana e agora tem a roldana. Ou seja, a roldana corrige a dinâmica desse nosso probleminha de bloquinhos. De qual forma? Bom, os procedimentos aqui, eles são idênticos. Sempre que você quer determinar a dinâmica de algum sistema qualquer, você vai escrever as equações da dinâmica para todos os constituintes daquele sistema. E depois, enfim, você vai resolver um sistema. É basicamente isso o tempo inteiro, não interessa se o corpo rotaciona ou translada. Ok? Então, vamos lá, né? Vamos começar analisando, né, os dois blocos e depois a gente vai para a roldana. Ok? Então, vamos lá, começando com o bloco M1. Duas forças atuam sobre ele. Você tem a força T1 e você tem a força peso, que é M1 vezes G. Ok? Vamos agora para o bloco 2. Você tem a força peso, que é M2 vezes G. Ok? E você tem a tensão 2, que é o T2. E agora vamos para a roldana, porque agora a roldana faz parte do problema, né, do sistema. Aqui a gente tem, né, duas forças, na prática 3, né, enfim, eu comentei que esse cabo daqui exerce uma força, mas ele, né, enfim, não interfere para a dinâmica, ele anula o peso. Então, as duas forças que, né, enfim, geram dinâmica nesse sistema, né, uma dinâmica não óbvia, é exatamente T1 e T2. Agora que a gente já sabe todas as forças que atuam no nosso sistema, basta a gente escrever a segunda lei de Newton para cada um, né, dos constituintes do nosso sistema e resolver o sisteminha de equações. Bom, para a gente escrever a segunda lei de Newton, o que a gente tem que fazer inicialmente é determinar um sentido para ser o sentido positivo de movimento. Igual quando a gente vai descrever um movimento horizontal, a gente coloca direita positivo e esquerda negativo. Para cima positivo, para baixo negativo. A gente tem que escolher um sentido para ser o positivo e um sentido para ser o negativo. Eu vou trabalhar aqui com este sentido como sendo o sentido positivo, ok? O sentido em que o corpo de massa M1 sobe e o de M2 desce. Dado este sentido, vamos lá, vamos começar aqui com o corpo de massa M1. Segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, ok? Então, vamos lá, né? Força resultante, T1 menos M1G, né? T1 positivo e M1G negativo, enfim, pelo fato de que um está para cima e outro está para baixo, de acordo com esse sentido daqui. E esse cara é igual a massa vezes a aceleração. Aqui eu estou colocando só A e não A1, por quê? Porque, por obviedade, eu estou considerando que essa corda ela é inextensível. Consequentemente, o tanto que o corpo de massa M1 sobe é o tanto que o corpo de massa M2 desce. A aceleração dos dois é igual. Além disso, o tanto que o corpo de massa M1 sobe é o tanto que essa roldana gira, né? Porque eu estou levando em conta que essa corda está completamente aderida, né, nessa roldana, ela não está deslizando. Consequentemente, a aceleração do corpo de massa M1 vai ter uma relação com a aceleração angular da roldana. Então, enfim, como tudo vai estar relacionado, eu vou escrever a aceleração do bloco somente como A. Né? Vamos escrever agora a do corpo de massa M2, só porque a gente mata primeiro a translação e aí a gente vai para a rotação. Então, vamos lá, força resultante, M2G positivo, menos T2, né, já que está no sentido negativo. Esse cara vai ser igual a M2 vezes a aceleração, que é igual a do corpo 1. Vamos agora para a dinâmica da roldana. Dinâmica da roldana vai ser o quê? Torque resultante. Esse cara vai ter que ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Ok? Vamos lá, primeiramente, torque resultante. Aqui a gente tem que ser consistente. A partir do momento que a gente, né, adotou este sentido como sendo o sentido positivo de movimento, esse sentido é o sentido positivo tanto para as translações quanto para as rotações. O que eu quero dizer com isso? Este sentido ser o positivo significa que essa força T2 está induzindo um movimento de rotação no sentido positivo. Então o torque gerado por T2 é positivo. Essa força T1 induz uma rotação no sentido negativo. Então o torque gerado por ela é negativo. Ok? Tudo tem que ser consistente. Translação e rotação tem que ter sinais consistentes, principalmente quando eles são relacionados. Levando em conta que o eixo de rotação da roldana é fixo, a gente pode escrever essa equação sem vetor, porque, enfim, essa equação está somente em uma direção. Então vamos lá, torque resultante. Torque resultante vai ser o torque gerado pelo T2, né, menos o torque gerado pelo T1, né, o módulo desses caras. Então, torque é força vezes distância. A distância desses caras é o quê? É o raio dessa roldana, que aqui eu não especifiquei, mas fica sendo R genericamente, ok? Então vamos lá, o torque gerado pela força T2 vai ser T2 vezes R, e, né, positivo, e agora o torque gerado pela força T1, que é negativo, T1 vezes R, força vezes distância. Levando em conta, claro, também que essas forças daqui são perpendiculares a essa distância, exatamente porque aqui é um disco, né? Então, enfim, a força ela é tangente,
né, ao círculo, aqui no caso formado pelo disco, e o raio, obviamente, é, enfim, né, radial. Então, por definição, esses caras aqui formam 90 graus, então aquele R VEC F é simplesmente o módulo de um, módulo do outro. Esse cara vai ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Agora, olha só, né, o movimento dessa roldana é um movimento de rotação pura. Como é um movimento de rotação pura, a gente consegue relacionar a velocidade angular da roldana com a velocidade linear da sua extremidade. E a velocidade linear da extremidade é a velocidade desses blocos, certo? Exatamente porque a corda está enfim, é aderida, no caso, na roldana. O que significa, então? Significa que a velocidade aqui da extremidade, que é a velocidade dos blocos, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a ômega, a velocidade de rotação dela, vezes R, por ser um movimento de rotação pura. Se a gente deriva ambos os lados dessa expressão, vamos lá, a derivada da velocidade é a aceleração. E essa aceleração é a mesma aceleração A que está aqui. Por quê? Porque essa aceleração é a aceleração aqui da extremidade da roldana, que é igual à aceleração desses caras, porque o movimento ele é, né, compartilhado. Okay? O tanto que o bloco de massa M1 sobe, o bloco de massa M2 desce, e a extremidade aqui, né, movimenta também, desloca em um movimento circular. Okay? Esse cara vai ser igual a, vamos lá, derivada da velocidade angular, a aceleração angular, aqui em módulo. E o raio, é constante. Então, R. Ou seja, a aceleração angular, né, da nossa roldana, ela vai ser a aceleração dos blocos dividido por R. Então, a gente pode trocar esse alfa daqui por A dividido por R. E a gente pode passar esses dois R's daqui, enfim, a gente pode fatorar o R, né, fator comum, passa dividindo, de forma que aqui aparece um R ao quadrado. Então, a nossa expressão, né, enfim, a segunda lei de Newton da dinâmica para a nossa roldana, esse cara daqui, T2 menos T1 é igual a I vezes A sobre R quadrado. Agora, a gente tem aqui o nosso sisteminha a ser resolvido. Por quê? Porque a gente tem três incógnitas, T1, T2 e A, e a gente tem três equações. Como é que a gente resolve esse sistema? Né? Assim como foi no caso, né, da aula de leis de Newton, sempre que você monta a equação da dinâmica para todos os constituintes de um sistema, sempre vale a pena você somar todas as equações, porque aí você já consegue descobrir de cara qual que é a aceleração. Então vamos lá, olha só, T1 menos T1, T2 menos T2, certo? Porque são todas forças internas. Esse cara daqui vai dar quanto? Vai dar M2G menos M1G. Percebam, né, esse lado daqui, lado esquerdo da igualdade, é igual ao que tinha, né, que a gente tinha determinado. Ok? Em compensação, o lado direito é diferente. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a M1 mais M2 mais I sobre R quadrado, IR quadrado, vezes aceleração. Então percebam, né, adicionar inércia à roldana faz com que, né, na inércia geral do nosso sistema, né, apareça um termo que é proporcional ao momento de inércia. Okay? Então essa é a correção. Ou seja, a aceleração do nosso sistema vai ser, aqui no caso, né, M2, então vamos lá, M2 menos M1 dividido, né, deixa eu fazer aqui, né, a linha certinha para não ficar, né, tão avacalhado. Então vamos lá, dividido por M1 mais M2, M1 mais M2, mais I dividido por R ao quadrado, vezes a aceleração da gravidade. Então, esse cara daqui, né, é a aceleração do nosso sistema. Né, percebam que a diferença desse caso para quando a roldana não tinha inércia é esse termo adicional, que é um termo no denominador. O que significa? Significa que adicionar inércia à roldana diminui a aceleração. Isso faz sentido? Claro que faz sentido. A partir do momento que a roldana tem inércia, assim como os blocos, a roldana também vai tender naturalmente a querer manter o seu estado de movimento. Então ela vai, né, reduzir essa aceleração, né, total. Uma outra forma também de perceber isso, né, que a aceleração vai reduzir, é o seguinte. Né, perceba que toda vez que a gente tem esse movimento, a gente tem, aqui no caso, uma troca de energia. A partir do momento que um desses dois blocos tem a massa maior que a do outro, sei lá, vamos supor que M2 é maior do que M1. Então a gente sabe que o sistema vai estar acelerado de forma ao M2 ir para baixo e o M1 ir para cima. E esse movimento faz com que energia potencial gravitacional seja convertida em energia cinética, que é o que faz o sistema movimentar. Porque quando esse bloco de massa M2 vai para baixo, ele reduz a sua energia potencial, e quando esse bloco de massa M1 vai para cima, ele aumenta a sua energia potencial. Só que, na hipótese de M2 ser maior do que M1, o tanto de energia potencial que o M2 perde
é maior do que a quantidade de energia que o M1 ganha. Ou seja, no total, quando esse sistema movimenta, você tem uma redução, né, da energia potencial, que vira energia cinética, que gera o movimento do sistema. Agora, se essa roldana ela tem um momento de inércia, ela também vai ter uma energia cinética, que é I ômega ao quadrado sobre 2, energia cinética de rotação. Ou seja, parte da energia potencial que está virando cinética também vai para a roldana. Então a roldana rouba uma parte da energia cinética. Se ela rouba uma parte da energia cinética, então o movimento dos blocos vai ser mais lento, né, em relação à situação que a roldana não tivesse inércia. Tendo em mãos essa aceleração, né, agora é fácil determinar quanto é que vale T1 e T2. Né? Por exemplo, como é que a gente faz para determinar T1? Basta pegar essa primeira expressão daqui. Olha só, T1 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a M1 vezes a aceleração mais M1 vezes a gravidade. Ou seja, M1, a aceleração, mais a gravidade. Né? Levando em conta que essa daqui é a aceleração, basta a gente copiar esse cara daqui. Aqui, ó, basta copiar este cara daqui, somar 1 mais 1 vezes G. Então essa é a tensão T1. Enfim, se você quiser, tire o MMC, tudo, enfim, né, vai ter uma cara mais agradável. Né? Vamos deixar de preguiça, eu vou fazer isso aqui, né? Tirando o MMC, vai aparecer aqui um mais, aqui no caso, né, mais M1 mais M2 mais I sobre R quadrado, né? Tudo isso aqui, né, multiplicado por G. Aí olha só, M1 vai cortar com M1, no final de contas vai dar 2M2 mais esse cara daqui. Então, ou seja, vai ficar 2M2 mais o termo ali com o momento de inércia. Então, mais I sobre R ao quadrado, esse cara daqui vezes G. Então, essa daqui é a tensão T1. Né? Tendo em mãos a tensão T1, aí agora a gente também pode determinar a tensão T2. Como é que a gente faz isso? Né? Enfim, você pode partir dessa segunda expressão, né, de forma análoga, ou você pode, né, usar essa aqui de baixo. Né? Enfim, se a gente usa essa expressão, o T2 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a M2G menos M2A, ou seja, M2G menos A. Vou até colocar aqui embaixo para ter um pouco mais de espaço. E aí, né, enfim, mesmo raciocínio. Então vai ser M2, 1 menos, aí essa expressão daqui, né? Então, que multiplica G. Então, esse cara daqui, multiplicado por G. Né? Enfim, tirando o MMC, né, só para poder ficar mais agradável, né, vamos lá, tirando aqui o MMC, olha só, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar mais, e aqui vai aparecer um M1 mais M2 mais I sobre R quadrado. O M2 vai cortar, então vai ficar 2M1, né, e vai ficar aqui o I sobre R quadrado. Então, esse daqui, né, enfim, essa daqui é a tensão 2. Tá aqui a nossa T2. E é isso. Então está aqui, né, resolvido completamente o nosso problema. Né, só para poder ter uma cara, né, dessa nossa solução em termos da massa da roldana, vamos supor que a roldana é um disco. Consequentemente, o I é igual a meio de mr quadrado. Né, nessa situação, como é que fica a aceleração? Vai ficar m2 menos m1 dividido por m1 mais m2. Aí olha só, o r quadrado vai cortar com o r quadrado, então vai ficar somente aqui um mais m dividido por 2. Ou seja, metade, né, da massa da roldana. E é isso. Então está aqui resolvido, né, o nosso primeiro exemplo, nossa primeira aplicação, que é levar em conta que as roldanas têm inércia. Né, percebam, né, enfim, o tratamento aqui, eu acho que deve ter sido claro para todo mundo, é idêntico, independente do sisteminha com o bloquinho que você está analisando. Se tiver a roldana, basta você falar que as tensões são diferentes, porque vai gerar torque, e você acrescenta a dinâmica de rotação da roldana. Né? O resto é idêntico, você vai ter as mesmas soluções que você tinha sem a roldana, com algumas correções aparecendo o momento de inércia. Bem direto, e é isso. Vou encerrando o vídeo de hoje, né? Volto com vocês então no próximo vídeo para a nossa segunda aplicação.